Olá, amados, a paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Né, gente, me questionaram a questão aqui de como se tratar, como é que se deve se tratar um irmão que peca, que pecou. A igreja, gente, ela é conhecida como... Né, a igreja ela é conhecida como o quê? Como um hospital, certo? A Bíblia fala como tratar esses tipos de pessoas que estão no pecado. Só que existem muitas denominações e igrejas que expulsam, umas expulsam, outras aceitam o pecado da pessoa. A igreja ela é tida como um hospital, porque a Bíblia diz que Jesus veio para o quê? Para os doentes, não para os sãos. Os sãos não precisam de Deus, aqueles que se acham, né, que tá bom, que tá melhor, que tá isso, eles não precisam de um médico. Eles estão sãos. Afinal de contas, eles estão bons. Eles estão curados. Na cabeça dele, eles estão curados. Então, Jesus, ele veio para os doentes. Eu me considero uma doente. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. Vocês precisam de Jesus. Então, como é que se deve tratar um irmão que está no pecado? Certo? Primeiro de tudo, não fazer acepção, porque Jesus ele não faz acepção. É receber, a Bíblia diz, venha como tu estás, mas não permanece, né? Deus ele dá várias direções de como tratar essas coisas na palavra dele. Venha como tu está, tu tá fumando, tu tá se drogando, tu tá se prostituindo, tu tá saindo com vários homens, tu tá saindo com várias mulheres, tu tá casando com várias, certo? Tá ficando com um, tá fornicando, tá mentindo, tá adulterando, né? Tá matando, tá roubando, certo? Venha assim, venha como você está. Mas é para permanecer como está? Não, mas não permaneça como está. Então a Bíblia manda o quê? Né? O papel da igreja é cuidar dessas pessoas, certo? Não é aceitar. Ela é bem diferente. Não é aceitar. Uma coisa é cuidar dessas pessoas, né? Pregar o evangelho para elas, dizer a verdade, para que elas percebam que elas precisam de uma cura, de uma libertação, de tudo mais, certo? Agora, é claro que existe aquela maioria daquelas igrejas que encobre os pecados das pessoas, encobre o adultério, encobre a mentira, encobre, né, as falcatruas que as pessoas fazem. A igreja não foi feita para isso, certo? A igreja foi feita para confrontar o pecado daquela pessoa. O pastor e os líderes, né? Isso é trabalho do pastor e dos líderes de pregar a verdade, ainda que doa a quem doer. Ainda que doa aquelas pessoas, ainda que doa aquelas pessoas que estão ali, mas que pregue a verdade, que fale a verdade, porque é a verdade que liberta essas pessoas que estão no pecado, seja ele de adultério, de mentira, de falcatrua, de roubo, de tudo mais, todo tipo de pecado. O pastor, ele deve confrontar e não aceitar passar a mão na cabeça da pessoa no erro, no pecado, certo? A gente vive dias difíceis da igreja. Vivemos dias difíceis da igreja, onde os pastores e até os próprios irmãos que deveriam ajudar, certo? Acabam que apoiando o pecado dos seus próprios irmãos, o que é contrário à vontade de Deus, porque eles passam a ser filhos do diabo, certo? E não de Deus. Os filhos de Deus trazem as pessoas à luz, ainda que doa. Por isso que eu prefiro pregar a verdade do que pregar uma mentira, né, gente? Pregar uma ilusão é mesmo que nada. É melhor pregar... Tem uma frase que diz assim, é melhor uma dura verdade do que uma doce mentira, certo? Então, eu prefiro pregar a verdade, ainda que doa a quem doer, certo? A gente deve pregar a verdade. Se a gente conhece a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, não é assim? Então, quem conhece a verdade deve pregar a verdade, e não a mentira, e não encobrir a mentira, porque isso não vai levar as pessoas a se libertarem, a se salvarem, a se restaurarem. Precisamos ter esse entendimento aqui na nossa cabeça, certo? Infelizmente, a gente sabe que a maioria das igrejas falha quanto a isso. Estão aceitando os pecados das pessoas, aceitando os segundo casamentos, os terceiro, as fornicações, as mentiras, os roubos, passando a mão, certo? Sabendo que a pessoa está ali caminhando para a porta do inferno e deixando ela ir. A Bíblia diz que essas pessoas, Deus vai cobrar muito mais delas, né? Ou seja, dos pastores, porque é eles que devem, né,
fazer esse trabalho. A Bíblia diz que há mais castigo, maior castigo há para os pastores e pessoas que ensinam, certo? Que deveriam ensinar a verdade, do que para aqueles, certo? Que não têm esse chamado. Então, é como eu, certo? Eu tenho que ensinar a verdade. Porque maior castigo há sobre minha cabeça se eu não pregar a verdade. Por isso que eu sou assim, dura, pesada, porque dou a quem doer, gente. Eu fui chamada para pregar a verdade. Eu não fui chamada para pregar o que as pessoas querem ouvir, o que as pessoas gostariam de ouvir. Não, eu fui chamada para pregar o que Deus mandou pregar. O que a palavra de Deus manda pregar. E Ele manda pregar contra o pecado, porque é o pecado que leva o homem ao inferno. É o pecado que vai levar muita gente para o inferno. Certo? É o pecado. Então a gente é chamado para ensinar, mostrar, certo, o pecado das pessoas, confrontar o pecado delas com a palavra de Deus para que elas sejam salvas, para que elas sejam libertas. Certo? Não adianta eu estar aqui pregando o que vocês gostam de ouvir. Eu tenho que pregar o que Deus mandou pregar. Certo? Ainda que doa quem doer, pode doer a minha família, pode doer os meus amigos. Eu não fui chamada para passar a mão na cabeça de ninguém. Certo? Então esse é o trabalho das pessoas que ensinam, das pessoas que pregam a verdade, né? Imagine para essas pessoas como pastores que estão à frente de um rebanho, maior castigo há para essas pessoas, gente. Ai daquele, eu não quero nem estar naqueles ai de Deus ali, que a palavra de Deus diz, ai daqueles, ai, porque maior castigo haverá sobre esses que ensinam, que são líderes, pastores, presbíteros, certo? Pastores, pessoas que estão à frente de uma congregação, certo? Então, a palavra manda o quê? Mostrar a verdade, confrontar. Você não vai ver nenhum Paulo, certo? Paulo confrontou, os discípulos confrontaram, o próprio Jesus confrontou o pecado das pessoas com o erro delas, né? O próprio Jesus, os discípulos e nós como os filhos dele fazemos isso também, a mesma coisa, é confrontar o pecado. Porque se não houver confronto do pecado, não há arrependimento. Sem arrependimento não há salvação, não há libertação. Sem arrependimento não há libertação. Se não houver libertação, não haverá salvação, né? Então precisa-se se confrontar para que o confronto faça a pessoa reconhecer o seu erro. E assim ela se liberte, né? Porque ela se libertando, ela vai reconhecer o seu erro e ela vai confessar e vai deixar. E assim haverá o quê? Salvação, libertação e salvação. Então esse é o nosso papel como igreja, certo? Precisamos aqui. Então, certo? Eu fui chamada para pregar isso, é verdade. Não aceitar os pecados das pessoas, não aceitar os pecados que as pessoas estão. Certo? Passar a mão, não, para confrontar o erro delas e o pecado delas, porque um dia eu fui confrontada com o meu pecado, certo? Um dia eu fui confrontada com o meu pecado. Lembra daquela pessoa lá que eu fiquei fazendo amizade? Eu fui confrontada ali. Saia, deixa esse homem, saia disso, certo? Eu queria deixar, né? Então fui confrontada várias e várias vezes. O próprio Espírito Santo me confrontou e disse, esse não é o seu marido, esse não é a pessoa, certo? O Espírito Santo faz isso, ele confronta e eu saí daquilo. Não me permaneci naquilo em tantas outras coisas que eu praticava antes. Por quê? Porque houve arrependimento, eu saí, fui liberta, hoje eu estou salva dessas coisas, certo? Então fui chamada para isso, para pregar essas coisas. Saia dessa amizade, foi isso que a palavra confrontou comigo. Saia dessa palavra, saia desse relacionamento aí de amizade que você tem com esse homem, certo? Que ele não é seu marido, você não pode estar com ele, você isso. E eu fui confrontada nisso, né? Eu fui confrontada por pastores, certo? Fui confrontada por pessoas, fui confrontada pelo próprio Espírito Santo. Então ele faz isso aqui. Então esse é o nosso papel. Amém? Que Deus abençoe vocês. E lembre-se, eu prego a verdade. Eu fui chamada para pregar a verdade. Amém?